Assim como Abraão, Isaque e Jacó receberam promessas de Deus e precisaram aguardar com paciência o seu cumprimento, nós também somos chamados a caminhar confiantes, esperando pela maior e mais importante promessa do Pai, a nossa salvação plena. Que possamos aguardar com fé e com perseverança o grande dia do Senhor, quando receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com Ele. Abraão, Isaque e Jacó receberam de Deus promessas, mas tiveram que enfrentar problemas e lutas reais. A lição de hoje é para fechar mais um ciclo do trimestre, que tem por tema o legado de fé de Abraão, de Isaque e Jacó. Meus irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que o nosso bom Deus, que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós estamos aqui a encerrar o trimestre com a lição 13, que tem por tema o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Um trimestre, irmãos, muito bom, né? Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaque e Jacó. E hoje a lição 13 irá encerrar esse ciclo, irmãos, tá? Nos mostrando quais foram os legados, né, que esses homens deixaram para nós, para a igreja atual, né? O legado de Abraão, o legado de Isaque e o legado de Jacó, irmãos. Lembrando que é importante você não esquecer isso aqui, tá? De inscrever em nosso canal, compartilhar esta aula e comentar aqui embaixo, irmãos, tá bom? E também curtir, né, nosso material, porque assim eu consigo chegar mais longe, alcançar mais locais que não têm acesso à escola bíblica dominical, tá? E aqui o nosso canal é um canal, né, o canal da EBD, é um canal que tem para você materiais, né, semanais da escola dominical da classe de adulto e classe de jovens, e também um canal que tem para você, professor, cursos, né, gratuitos, CAPEDs para você, professor, gratuito, que vão te informar para ter uma aula eficaz. Então não se esqueça, não, tá? Deixe aqui no canal o seu joinha, comente as nossas aulas, curta a nossa aula, tá bom? E também compartilhe, também é importante você inscrever no nosso canal, ok? E também por ser um recado importante, aqui embaixo, aqui, ó, no nosso comentário aqui fixado, para você aqui 2 links especiais da nossa plataforma, com os materiais aqui, ó, material em subsídios, né, material visual, material em PowerPoint, material em Binder em PDF, material comentário exegético, muita coisa montar para você aqui embaixo. E o valor da nossa plataforma é um valor muito acessível, tá, irmão? Muito barato, irmão, vale a pena. Assinatura mensal ou assinatura trimestral, tá bom? Ok? Vamos lá para a nossa lição 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Olha aqui, irmão, lição 13 tem assim por texto áureo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 8. Olha só, aqui temos um texto bíblico que vai nos mostrar o chamado de Abraão, né, o chamado abraâmico. E esse chamado, irmãos, ele reside no verbo grego ipekousen, né? Uma forma ariósta de ipekao, que denota não apenas uma audição passiva, mas uma escuta sob autoridade, tá? Que traduz em ação imediata e irrefutável. Olha aqui, essa obediência de Abraão não foi o resultado de um mero assentimento intelectual ou de uma análise pragmática de riscos, mas sim uma resposta concreta à voz de Deus, né, do Eterno. Abraão, ele vai abandonar a segurança de Ur dos Caldeus, vai deixar para trás a estabilidade de sua parentela para poder peregrinar rumo ao desconhecido, fundamentado na sua jornada, exclusivamente, em ser fiel àquele que o convocou, tá? Então Abraão foi fiel a Deus quando ele faz o quê? Ele deixa sua cidade, sua terra, deixa o seu lar e segue um caminho rumo ao desconhecido, tá? Isso aqui, irmãos, para a igreja hoje é o quê? Esse termo serve como um paradigma inegociável, tá? A fé cristã autêntica não sobrevive em abstrações teóricas, ela vai se validar e se concretar no ir, tá?
revelando que o verdadeiro conhecimento de Deus é forjado na dinâmica de uma obediência que precede a plena compreensão do destino final, desafiando-nos a confiar quando o mapa ainda não nos foi revelado. Assim fez Abraão, ele saiu sem saber para onde ia, ele confiou sem conhecer qual era o caminho, irmãos. Então também essa é a nossa fé de hoje. Temos de ter uma fé cristã autêntica, que vai confiar em Deus sem saber para onde estamos indo, irmãos. Isso é uma fé, tá? É confiar, é saber, né, que Abraão, sendo chamado pela fé, né, ele obedeceu saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Também temos assim, lição 3, por verdade prática, diz assim: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para futuras gerações. Olha aqui. A continuidade da aliança, o Berit, né, no hebraico, demonstra que a fidelidade divina não se limita a uma biografia isolada, mas ela vai se expandir em uma sucessão geracional de promessas e responsabilidades. A fé individual de cada patriarca fundiu-se a uma herança espiritual coletiva que sustenta a identidade de Israel e o fundamento teológico da fé cristã. Quando nós, meus irmãos, observamos essa sucessão, compreendemos que a aliança é uma corrente ininterrupta, onde cada geração é chamada a preservar a chamada da promessa. Esse legado não foi composto de bens patrimoniais efêmeros, mas de uma herança espiritual que garante que o conhecimento do Deus vivo alcance os pósteros como uma verdade viva, provada nos embates da vida e vitoriosa sobre a morte, estabelecendo um vínculo eterno entre o Criador e o seu povo. Atenção, professores, aqui, irmãos, nossa leitura diária semanal. Temos segunda-feira, Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3, o legado da obediência de Abraão. Temos terça-feira, Hebreus, capítulo 11, versículo 8, o legado da confiança nas promessas. Temos quarta-feira, Gênesis 22, do 9 ao 12, o legado da entrega total. Temos quinta-feira, Gênesis 24, versos 12 ao 14, o legado espiritual de Isaque. Temos sexta-feira, Gênesis 26, versículo 24 e 25, o legado da perseverança nas promessas. E sábado temos Gênesis 32, é o legado da transformação de Jacó. Irmãos, a lição de número 13 tem assim palavra-chave, reconciliação, tá? Mas como reconciliação já caiu na lição 12, ao ver que a lição com mais detalhe, né, eu posso entender que seria legado, irmãos. Eu creio que, de novo, CPAD errou aqui na questão da gráfica, né, da palavra, tá bom? Tá aqui reconciliação, tá vendo aqui a lição 13, ó, lição 13, reconciliação, palavra-chave. Mas pela lição, né, pelo seu desenrolar, pelos seus tópicos, é legado, tá? E eu botei aqui, o que é o legado? Que é o legado que permanece. Quando deixamos para as próximas gerações, revela aquilo que realmente valorizamos, tá? O que deixamos para as próximas gerações vai revelar aquilo que realmente valorizamos. Porque, olha aqui, primeira coisa, a fé é a maior herança. Ou seja, os heróis da fé deixaram marcas porque confiaram em Deus acima das circunstâncias, tá, irmãos? A fé salvífica produz frutos visíveis que impactam outras vidas. O legado mais valioso não é o material, mas é espiritual. Olha aqui, tá? A obediência na visão bíblica, né? Abraão obedeceu ao chamado de Deus. Ou seja, ele deixou tudo e seguiu a voz de Deus, tá? A obediência é uma resposta voluntária à graça de Deus, irmãos, ok? E grandes legados são construídos por pequenas decisões de fidelidade. Grandes legados, eles são firmados com decisões de fidelidade, tá? Gerações são marcadas pela fé. Por quê? As promessas de Deus alcançam filhos, netos e descendentes. As promessas de Deus para você vão alcançar toda a tua geração. Cada geração tem a responsabilidade de transmitir os valores do reino. Nossas escolhas de hoje ecoam no amanhã. Aquilo que você escolhe hoje vai ecoar no teu futuro amanhã, tá? A comunhão sustenta o legado. Os patriarcas edificavam altares e cultivavam comunhão com o Senhor. A vida espiritual
precisa ser alimentada continuamente. Não vai haver um legado duradouro sem intimidade com Deus. Um legado vive além da vida. Após a sua morte, a influência espiritual de Abraão, de Isaac e Jacó permaneceu viva. Por quê? Porque Deus usa vidas consagradas para poder cumprir propósitos eternos. Um legado santo continua pregando quando a voz já se calou. O legado santo, ele continua ecoando quando a voz já cessou, tá? E para fechar, todo legado deve apontar para Cristo. Toda a história bíblica converge para Jesus Cristo, a maior revelação do plano de Deus. A missão da igreja é conduzir pessoas ao Salvador. O legado cristão só tem valor quando aponta para Cristo, não para os homens. O que você deixa para trás revela o que você viveu diante de Deus. São 13, irmãos, tem esse plano de aula. O legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. O legado de Abraão, o alcance do legado da fé de Abraão. Primeira parte, né? Segunda parte, a fé incondicional de Abraão. Terceira parte, a resposta ao chamado de Deus. Tópico 2, o legado de Isaac, o significado do nome. Segunda parte, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Terceira parte, Isaac, o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Tópico 3, o legado de Jacó. Homens com virtudes e erros. Primeira parte. Segunda parte, o arrependimento muda destinos. E terceira parte, a bênção ofusca a tragédia. Vamos lá, irmãos, para a nossa introdução. Como sempre, eu não vou ler a lição em classe, eu vou aplicar no material. Tá aqui, ó, o meu subsídio visual, tá? Tá completo a lição toda, a lição inteira, desde a introdução até a conclusão toda comentada, irmãos, textual, da de prática, palavra-chave, diária, tudo comentado ponto por ponto. Também, além desse aqui da pasta a pasta do comentário subsídio, temos também na nossa plataforma a pasta de comentário exegético. Temos os banners visuais explicativos, temos slide, temos referência cruzada, temos banners extras e outras coisas mais para a tua aula ser uma aula fenomenal. Tá aqui embaixo os 2 links, assinatura mensal ou assinatura trimestral. Olha aqui, anota aí, ó. O cenário geopolítico e religioso do Antigo Oriente Médio, durante o período patriarcal, ele era dominado por centros civilizatórios, como o dos caldeus, uma metrópole que ostentava riqueza, arte e uma arquitetura monumental ao longo do rio Eufrates. Contudo, essa certificação estava intrinsecamente ligada a um sistema religioso idólatra, onde a adoração a diversos deuses e a glória desvanecente deste mundo era o padrão cultural. A transição de Abraão saindo desta estabilidade urbana para o nomadismo em Canaã representa um rompimento radical com o status da sua época e uma troca de civilização monumental por um relacionamento pessoal com o Senhor. Abraão trocou as moradias confortáveis, ele trocou a segurança do conhecido pela vida em tendas, movido pela direção de uma voz soberana que o guiava ao desconhecido. Essa peregrinação para Canaã, cercada por cidades pagãs, foi o laboratório divino onde Deus começou a separar um povo para si, transformando um clã familiar no fundamento de uma nação sacerdotal destinada a abençoar a humanidade. Olha aqui no visual, irmãos, o legado dos patriarcas, tá? A fé que atravessa gerações, Abraão, Isaac e Jacó, exemplos de fé para todas as gerações, irmãos. Primeira coisa, na galeria da fé, Abraão, Isaac e Jacó estão em Hebreus 11 como exemplos de fé verdadeira, irmãos. Se você olhar bem, esses 3 homens, eles mesmo com seus erros, né, com seus erros de pressa, de ansiedade, de desobediência humana perante Deus, ainda a fé deles marcou e marca as gerações, tá? Segundo, pessoas imperfeitas e com propósitos perfeitos. Deus usou homens comuns e falhos para cumprir seus planos eternos, assim que Deus faz. Ele usa um imperfeito para poder cumprir propósito perfeito. Terceiro,
Fé e obediência andam juntos. Eles ouviram a voz de Deus e obedeceram mesmo sem ver o fim da promessa, irmãos. Eles morreram sem ver a promessa consumada. Olha que interessante, né? Quarto, um legado que abençoa nações. As promessas feitas a Abraão alcançam gerações e todas as nações. 5. Apontam para Cristo nesse legado deles. Por quê? Toda a história patriarcal encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, irmãos. Todo aquele legado de Abraão, Isaac e Jacó apontam para Jesus. Tá? Os modelos para a igreja de hoje, o seu exemplo de fé e obediência, é o padrão para uma vida cristã verdadeira e viva. Uma geração passa, mas a fé verdadeira continua falando. O tópico 1 tem assim por tema o legado de Abraão. Primeira parte, o alcance do legado de fé de Abraão. A fé incondicional de Abraão, segunda parte. E terceira parte, a resposta ao chamado de Deus. Vamos lá, irmãos, para o tópico 1, primeira parte, o alcance do legado. Olha que Abraão detém uma importância estratégica única na salvação. Por quê? Ele sendo conhecido como pai da fé, e o tronco da oliveira espiritual na qual todos os crentes foram enxertados. A sua vida marca a transição do foco universal de Deus para uma linhagem específica, cujo propósito era ser o canal de bênção messiânico para todas as nações da terra. A promessa feita em Gênesis 12, versículo 3, declara que Abraão seria bendito a todas as famílias da terra, utilizando aqui o termo hebraico Mishpash, que evoca a ideia de um clã ou unidade social orgânica. Essa bênção não era um privilégio nacionalista restrito a Israel, mas era uma missão universalista que visava a redenção de toda a humanidade por meio da descendência messiânica que viria do patriarca. É fundamental compreender que essa promessa rompe barreiras étnicas e culturais. Por quê? Porque ela vai se estender para além dos descendentes biológicos de Abraão. Na perspectiva neotestamentária, a igreja, né, a eclesia, é a herdeira direta dessas promessas, sendo composta por aqueles que pela fé em Cristo tornam-se verdadeiros filhos de Abraão. Deus não estava apenas fundamentando uma etnia, mas preparando o caminho para um novo povo redimido de todas as tribos e línguas. Portanto, irmãos, o legado de Abraão não se encerra na geografia de Canaã, mas se expande globalmente por meio da pregação do Evangelho. Cada crente atual, ao depositar sua confiança em Cristo, vive o cumprimento daquela promessa milenar, feita sob o céu estrelado da Caldeia. A fidelidade de Deus a Abraão é a garantia de que os seus planos de salvação para a humanidade são irrevogáveis e alcançam cada geração de fiéis. Para poder reforçar o tópico 1, parte 1, eu botei aqui no visual, o legado de Abraão alcançou o mundo, da promessa à cruz, a fé que abençoa todas as nações. Olha aqui, primeira coisa, irmãos, uma promessa para as nações. E disse Deus a Abraão, olha aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa para todas as nações. Tá? Segundo, Cristo é o cumprimento da promessa. Jesus, o Messias, ele é descendência de Davi, filho de Abraão. Está em Mateus 1, versículo 1. Tá ok? Terceiro, os filhos de Abraão pela fé. Os que creem em Jesus Cristo como Salvador são filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Vê lá depois, tá? Pela fé. Quarto, a promessa alcança a igreja. A bênção feita a Abraão não se limitou a Israel, irmãos, mas ela também alcançou a igreja de Cristo e todas as nações da terra. Os que creem em Jesus Cristo são filhos de Abraão. Tá? Um legado que transforma gerações. A fé de Abraão preparou o caminho para o plano redentor de Deus em todas as famílias da terra. E aqui no 6, a missão continua. Nós somos chamados a levar esta bênção até os confins da terra. Tá? E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todos os filhos da terra. Gênesis 12:3. Porque a promessa começou com Abraão, mas alcançou o mundo em Jesus Cristo. Então começou lá atrás com Abraão e alcançou as nações da terra através de quem? De Jesus de Nazaré.
Então, o legado de Abraão alcançou o mundo, da promessa à cruz, a fé que abençoa todas as nações. Aqui no tópico 1, parte 2, tem esse por tema, a fé incondicional. Anota aí. A promessa do Moriá, narrada em Gênesis 22, vai representar o ápice da jornada espiritual de Abraão e o teste definitivo de sua lealdade. Olha aqui. Ao ser solicitado entregar Isaac, o filho da promessa, Abraão não questionou o caráter de Deus nem recuou diante da dor. Mas o que ele fez? Ele demonstra uma confiança que transcendia a lógica natural. Ele creu naquele que fez a promessa, né? Ele era poderoso para poder cumpri-la, mesmo através de uma ressurreição. Aqui a palavra grega pitis, em Hebreus 11:17, vai traduzir essa qualidade de fé que Abraão demonstrou, que não se resume a um otimismo vago, mas uma lealdade baseada na imutabilidade de Deus. Então Abraão, ele conheceu o Senhor não apenas por seus atos poderosos, mas por sua natureza fiel, o que lhe permitiu obedecer sem hesitação a instrução mais difícil da sua vida. Aqui, irmãos, aqui nessa questão aqui desse episódio, vai revelar que a fé incondicional exige a rendição total daquilo que nos é mais precioso no altar da obediência. Ao levantar o cutelo, Abraão provou que o doador da promessa, ele era mais importante para ele do que a própria bênção recebida. Esse nível de entrega estabeleceu um padrão de adoração que serve de baliza para todos nós que buscamos uma intimidade profunda com o Todo-Poderoso. Olha aqui no visual para reforçar o tópico 1, parte 2. Tem esse por tema, a fé que obedece sem ver. Abraão respondeu ao chamado de Deus antes de conhecer o destino. Olha aqui, irmãos, que coisa. Olha só, irmãos, que fenomenal visual. Tá? Pode ser seu, tá? Pode ser seu. Olha aqui, primeira coisa. A fé confia antes de compreender. Tá? Hebreus 11:1 define a fé como certeza do que se espera e convicção do que não se vê. Essa é a fé, irmão. É ter certeza daquilo que eu espero e ter uma convicção do que eu não posso enxergar. O chamado exige separação. Deus chamou Abraão para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seus pais. Tá? Ele saiu, é o chamado. A fé rompe com a idolatria. Abraão deixou um lugar onde predominava a idolatria e escolheu o Deus verdadeiro, a escolha. A fé é escolha, irmãos. Tá? A obediência precede as promessas, as bênçãos prometidas por Deus vieram após a decisão de Abraão obedecer. Deus usa pessoas comuns. Abraão era um homem comum, sabia disso? Mas a sua fé se tornou o pai de muitas nações. Tá? Ou seja, a fé continua desafiando gerações. Abraão é exemplo de fé para todos os que creem, Hebreus 11, em todas as gerações. Abraão saiu sem saber para onde ia. Sabe por quê? Porque sabia quem o estava chamando. Ele ouviu uma voz desconhecida. Ele discerniu que a voz era a voz de Deus, irmão. Sem saber quem era Deus. Mas, irmão, isso é muito chique. Ele, sem saber quem era Deus, discerniu que era Deus. Tá? Ele saiu porque sabia quem que estava chamando era o próprio Deus. Isso é fé. A fé obedece sem ver. Aqui no tópico 1, parte 3, tem esse por tema, na parte 3. A resposta ao chamado. A saída de Abraão de Harã marca o início efetivo de sua vida como peregrino sobre a dependência divina, abandonando as últimas seguranças de sua parentela. Ele deixa para trás o passado, deixa para trás a estrutura familiar, para poder seguir uma voz que o guiava a um destino que ainda não foi revelado geograficamente. Essa resposta imediata define a natureza de fé, uma obediência que não exige todas as respostas antes de dar o primeiro passo. O conceito de esperar contra a esperança descreve a tensão que Abraão viveu diante da impossibilidade física de sua posteridade. Mesmo diante de estabilidade biológica de sua casa e do avançar dos anos, ele permaneceu firme, não duvidando na promessa por incredulidade.
A sua obediência ao visível era, na verdade, uma manifestação de sua visão espiritual aguçada, que contemplava o invisível como realidade presente. Viver pela fé significa abrir mão do controle humano e aceitar a soberania de Deus sobre o tempo e o espaço de nossas vidas. Abraão nos ensina que a jornada com Deus muitas vezes envolve longos períodos de silêncio e espera, mas cada passo dado em obediência é um tijolo na construção de um legado eterno. A sua saída da Caldeia foi o marco inicial de uma caminhada que mudaria o destino eterno da humanidade. Aqui no Banner para o tópico 1, parte 3, coloquei assim por tema: a resposta que muda destinos. E tornarei a tua semente como as estrelas do céu, e ao que disse a tua semente, assim será a tua descendência. E as tuas sementes serão benditas em todas as nações da terra. Olha que forte, né? Abraão ouviu o chamado de Deus e escolheu obedecer sem questionar. Sabe por quê? Porque Deus continua chamando. O chamado de Abraão em Harã mostra que Deus toma a iniciativa de revelar a sua vontade. A graça divina alcança o homem e o convida a responder livremente ao chamado. Toda grande transformação começa quando Deus fala e alguém decide ouvir. Tá? A fé responde sem ver. Por quê? Porque Abraão não exigiu explicações. Ele confiou na palavra daquele que o chamou. A fé de Abraão nos mostra que é uma resposta consciente de confiança ao agir de Deus. Porque a maturidade espiritual não consiste em saber tudo, mas em confiar plenamente em Deus. O crente que é maduro, ele não quer saber tudo, ele só confia em Deus plenamente. Tá? A obediência libera o cumprimento das promessas. Deus reafirmou suas promessas após a demonstração de fidelidade de Abraão. A graça não elimina a responsabilidade humana de obedecer. Por quê? Porque a obediência abre portas que a incredulidade mantém fechadas. O chamado exige renúncia e dependência. Sabia disso? Quem é por Deus chamado, ele tem que renunciar. Tá? Abraão deixou seguranças, parentelas e planos pessoais para poder seguir a direção divina. O discípulo é chamado a cooperar com Deus através de escolhas de fé. Não existe avanço espiritual sem disposição para deixar a zona de conforto. Não existe avanço espiritual sem a disposição de deixar a zona de conforto. Irmão, queremos avançar? Temos que sair do nosso conforto. A fé impacta gerações, A resposta de Abraão influenciou seus descendentes e o plano redentor da humanidade. Cada decisão de fé produz consequência espiritual que alcança outras pessoas. Uma vida rendida a Deus deixa marcas eternas. E para fechar aqui o banner, Deus honra os fiéis. O Senhor confirmou sua aliança porque Abraão demonstrou confiança e fidelidade. Deus recompensa aqueles que respondem positivamente ao seu chamado. A fidelidade humana jamais passa despercebida diante de Deus, irmãos. Está aqui. Quem confia em Deus não precisa conhecer o caminho, apenas seguir a sua voz. O tópico 1 tem assim por sinopse: Abraão deixou um legado de fé para Israel e a Igreja de Cristo, alcançando todas as nações e famílias da terra. Agora o tópico 2 tem assim por tema o legado de Isaac. Primeira parte, o significado do nome. Segunda parte, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. E terceira parte, Isaac, o legado de uma fé que confia na direção de Deus. No irmãos, tópico 2, né, parte 1, vai ter assim por tema, o 2, parte 1, o significado do nome, tá? Falar assim aqui no meu subsídio. Isaac, ele é o elo da estabilidade da linhagem patriarcal, desempenhando um papel crucial de herdeiro passivo que preserva a chamada da aliança recebida de seu pai. Embora sua história pareça menos movimentada, ele demonstra que a perseverança e a paciência são virtudes teológicas essenciais para a manutenção da herança espiritual. Olha aqui,
O nome hebraico Yitzhak significa literalmente riso ou ele ri, e carrega em si a memória de jornada de fé de seus pais, porque existe um contraste pedagógico entre o riso da incredulidade de Sara, através da tenda, e o riso da alegria transbordante quando a promessa finalmente se materializou no nascimento do filho. O nome de Isaac é um testemunho vivo de que Deus transforma a dúvida humana em júbilo divino. Importante ressaltar que Deus honra a sua palavra no tempo determinado. O conceito hebraico de Moed, como nos ensina Eclesiastes 3, do 1 ao 3, há um tempo certo para tudo debaixo do céu. E Isaac nasceu exatamente quando o relógio de Deus assinalou o cumprimento. A fidelidade do Senhor não está sujeita às limitações da biologia humana ou da pressa humana, mas governa soberanamente sobre todo o tempo. Assim, Isaac personifica a fidelidade de Deus, que sempre traz o riso após o tempo de espera e provação. O seu nome seria como de um lembrete constante para gerações futuras de que a existência de Israel era em si mesma um milagre e uma prova de intervenção direta do Senhor. O riso de Isaac é a celebração da graça que prevalece sobre qualquer impossibilidade apresentada pelas circunstâncias. Olha aqui, irmãos, Isaac, o riso da promessa aqui no visual. Quando Deus cumpre o que prometeu, o choro dá lugar à alegria. Por quê? Porque Deus cumpre promessas. O nosso Deus é um Deus que cumpre promessas, irmãos. Tá? Isaac nasceu conforme Deus havia prometido a Abraão e Sara. Ok? A espera fortalece a fé. Abraão e Sara esperaram pacientemente, continuaram crendo na promessa. Apesar dos seus erros, no meio do caminho, as suas ansiedades, ainda continuaram firme, confiando na promessa. Deus realiza o impossível. Olha aqui, Sara era estéril, idosa, mas Deus fez o impossível acontecer. Tá? O riso da dúvida virou a alegria. Olha aqui, Sara duvidou no início, mas depois riu de alegria ao ver a promessa se cumprindo. A fidelidade gera esperança. O nome Isaac significa ele ri. É um memorial de fidelidade e da bondade de Deus ao homem. Olha aqui, Isaac é um legado de fé para gerações futuras. O seu nascimento preservou a linhagem da promessa que culminaria em Cristo. O riso da promessa é maior que as lágrimas da espera. A espera nos faz chorar, mas quando a promessa se cumpre, vamos ter um riso, uma alegria maior do que as lágrimas da espera. Aqui no 2, assim 2.2, o herdeiro da bênção e comunhão. Olha aqui. A reabertura dos poços em Gênesis 26 vai ilustrar o legado de Isaac como um homem de paz e perseverança em solo hostil. Em um ambiente de contenda por recursos vitais, Isaac escolheu não entrar em conflito com os filisteus, mas continuou cavando até encontrar águas vivas em rebote. A sua paciência foi uma virtude teológica que garantiu a posse da terra sem o uso da violência. A atitude pacífica de Isaac revela um caráter alicerçado na segurança interna de que Deus cuidaria da sua porção. Ao ceder e se retirar da disputa, ele demonstrou que a herança da aliança não seria mantida pelo braço de ferro humano, mas pela bênção do Senhor. Essa mansidão acabou por levar seus próprios inimigos a reconhecerem publicamente que o Senhor era com ele, irmãos. Esse aspecto de Isaac ensina que a comunhão com Deus produz uma segurança que nos permite ser pacificadores em um mundo agressivo. Isaac herdou as promessas de seu pai, não apenas por direito legal, mas por cultivar o mesmo espírito de dependência e fé. Ele provou que a mansidão não é fraqueza, mas é uma força espiritual que herda a terra e glorifica o nome do Senhor. A fé de Isaac nos mostra uma fé que persevera em silêncio. Nós temos em Isaac comunhão, temos em Isaac paz, confiança em Deus em meio à diversidade, irmãos. Por que será? Olha aqui, a comunhão, ela é a maior herança
Isaac edificou altares e invocou o nome do Senhor, porque a comunhão com Deus é o verdadeiro legado espiritual, irmãos. A fé em tempo de escassez, mesmo com fome e dificuldade, Isaac permaneceu e foi abençoado por Deus, porque Deus supre e faz prosperar os que confiam nele, tá? A paz vale mais que disputa. Isaac evitou contendas e escolheu viver em paz. Por quê? Porque a paz preserva, constrói e abre novos caminhos. Deus honra os perseverantes. Apesar da inveja, da oposição, Deus prosperou Isaac em tudo. Em tudo ele foi por Deus prosperado. Porque a sua fidelidade em Deus, né, atrai a bênção do Senhor. Reabrindo poços de fé. Isaac reabriu os poços cavados por Abraão. Preservar e restaurar as fontes espirituais é vital para a próxima geração. Tá? Isaac nos deixa um legado de fidelidade. Isaac viveu uma fé serena, marcada pela obediência e confiança constante. A fé verdadeira não faz barulho, ela transforma gerações. Lembre-se, Deus continua fiel para abençoar os que permanecem fiéis com Ele. Tá? A fé permanece firme em silêncio e produz frutos eternos. A fé que permanece firme em silêncio, ela produz frutos eternos. Para poder fechar aqui o tópico 2, parte 3, a fé que confia na direção. Mas não se esqueçam, inscrevam no canal, tá bom? Materiais, visuais, o subsídio também tá para você aqui embaixo na nossa plataforma completa, irmãos. O preço é muito acessível, o preço é muito baixo. 2 assinaturas, mensal ou trimestral, vale a pena, é muita coisa lá para vocês, tá bom? Então vão lá. A aula vem adiantada, tem lá texto, fluxograma, paixão e comentado, a lição toda comentada, parte por parte, é muito bom o material, tá bom? Não, tá aqui embaixo, ó, não esqueça, vamos lá. Nota aí. A submissão de Isaac no Moriá é um dos atos mais profundos de fé passiva registrada na palavra de Deus. Tá? Como um jovem que possuía força para resistir ao pai idoso, Isaac escolheu submeter-se voluntariamente ao sacrifício, confiando na direção de Deus e também na autoridade de Abraão. A sua entrega silenciosa prefigura com perfeição a submissão de Cristo, que se entregou por nós. A vida de Isaac também foi marcada por uma natureza contemplativa, sendo vistos saindo ao campo para meditar ao cair da tarde. Essa postura revela que a confiança passiva, saber esperar e meditar na vontade divina, é tão valiosa para Deus quanto a obediência ativa. Isaac não precisou conquistar novas nações para ser grande. Ele precisou ser fiel ao Senhor, né? Fiel ao que recebeu. A sua fé consistia em habitar na terra que Deus lhe indicara, mesmo em tempos de crise e fome, sem buscar atalhos no Egito. Essa obediência à instrução geográfica de Deus demonstra uma maturidade que reconhecia a voz do Senhor sobre os seus desejos. Isaac nos ensina que manter o que foi conquistado pela fé exige tanta vigilância quanto a conquista original. Antes de prosseguirmos para o terceiro pilar desse legado, é necessário compreender o ambiente cultural e histórico em que esses homens forjaram a sua herança, irmãos. Há um ambiente, tá? Há um ambiente que eles viveram, que eles tiveram, né? Um ambiente, os costumes da época. Tem que entender isso aqui. Isso aqui tá onde? Em nosso material aqui, olha aqui, ó. Aqui no meu subsídio, uma parte chamada cultura bíblica. Olha aqui, tá aplicada. Aqui você vai ter para você completa a cultura, os pactos, né? O dia a dia, os costumes do Oriente Médio Próximo, antigo, quer dizer, né? Então tá aqui, no meu subsídio, não perca, vai lá, plataforma, em suas mãos, olha lá, é coisa boa. Fechar o tópico 2, parte 3 aqui com o visual, né? Isaac confia na direção de Deus. A fé que espera, ora, segue o propósito do Senhor, tá? Deus vale mais que a pressa, irmãos. Olha isso aqui. Deus vale mais que a pressa. Isaac esperou o tempo de Deus e não tomou decisões apressadas. Ele confiou e esperou no tempo de Deus. A oração precede a resposta. Por quê? Porque Isaac orava, Isaac meditava no campo antes de ver a promessa se cumprir.
Relacionamentos guiados por Deus, né? O seu casamento com Rebeca foi a resposta à oração e à direção divina. A providência de Deus dirige o nosso caminho. Deus organizou cada detalhe para cumprir seu propósito na história de Isaac, irmãos. Foi tudo organizado por Deus. Escolhas constroem legados. Dessa união nasceu uma geração escolhida para a aliança divina. A união com Isaac e Rebeca nasceu 2 meninos, Jacó e Esaú. De Jacó veio a nação de Israel, tá? Uma nação, né, de aliança. Confiar gera segurança. A confiança na direção de Deus traz paz e certeza de um futuro inseguro, irmãos. A confiança na direção de Deus nos traz paz e certeza para um futuro seguro, tá? Olha aqui, quem entrega decisões a Deus transforma escolhas em legado. Pegue as tuas decisões, pegue os teus dilemas e entregue isso nas mãos de Deus. Porque Deus continua guiando a vida daqueles que buscam com fé, oração e obediência. Tópico 2, se por sinopse, Isaac, o filho da promessa, deixou um legado de fé e esperança para judeus e para gentios. Tópico 3, para fechar a lição de hoje, tem por tema o legado de Jacó. Primeira parte, homens com virtudes e erros. Segunda parte, o arrependimento muda o destino. E terceira parte, a bênção ofuscando a tragédia. Tópico 3, o legado de Jacó, irmãos. Não se esqueça, inscreva no canal, irmãos, tá bom? Aqui você encontra aulas adiantadas. Aqui você encontra cursos para você, professor, cursos gratuitos, com materiais didáticos para você gratuitos. Aqui tem você dicas pedagógicas, dicas teológicas de escola dominical. Esse é o canal da EBD. Então se inscrevam, ative o sininho, fique atento, porque toda semana que cai por esse material novo, irmãos, das lições jovens e adultos, irmãos, também material para professor do curso gratuito do meu novo CAPED, irmãos. Materiais muito bons. Então inscreva no canal, compartilhe a aula, comente sobre a aula e também curta e ative o sininho, ok? Vamos lá. 3, parte 1. Homens com virtudes e erros. A trajetória de Jacó é a demonstração máxima da graça divina, que transforma o caráter de um pecador em um príncipe de Deus. A sua vida é uma jornada que sai da astúcia humana, do esforço carnal, para a rendição total, provando que o Senhor não desiste daqueles cujos nomes escreveu em seus planos eternos. Tá? O nome Jacó, né, Jacob, suplantador, ou aquele que segura o calcanhar, reflete um caráter marcado pela tentativa de conquistar as promessas de Deus por meios próprios e enganosos. Cuidado! Sempre que falhamos em obedecer de forma irrestrita, problemas surgem em nossa caminhada. A Bíblia não oculta as falhas de Jacó, mostrando que ele utilizou o engano para obter a bênção e enfrentou as consequências amargas das suas escolhas. A exposição da humanidade dos patriarcas é fundamental para a nossa teologia pentecostal. Por quê? Porque ela demonstra que as virtudes desses homens não eram inatas, mas fruto do trabalho forjado do Senhor em seus corações. Jacó teve que enfrentar a dureza de Labão em Harã, como resultado de suas próprias manobras carnais, pois, como afirma a palavra de Deus, tudo que o homem plantar, semear, também isso ele vai colher. O legado de Jacó nos ensina que Deus não nos escolhe porque somos perfeitos, mas escolhe porque para nos tornar santos através das suas provas. As suas falhas não anularam a soberania divina, mas ressaltaram a misericórdia de um Deus que é capaz de usar vasos de barro para os seus propósitos excelentes. A sua história é um encorajamento, lembrando-nos que a graça divina é sempre a última palavra sobre a nossa fragilidade. Olha que visual, irmãos, imperfeitos, mas transformados por Deus. O temor ao Senhor transforma famílias imperfeitas em testemunhos de graça. O temor do Senhor, né, Provérbios, né, é o que? O princípio da sabedoria, tá? Deus usa pessoas imperfeitas. Abraão, Isaac e Jacó falharam, mas Deus permaneceu fiel à sua aliança.
Deus cumpre os seus propósitos através de pessoas falhas que obedecem. Sabia disso, irmãos? Nenhuma família é perfeita, irmãos. Nenhum lar é perfeito. Tem conflitos, mentiras, favoritismo, rivalidades, como foi, né, na de Isaac, né? Mas, né, o pecado afetou toda aquela harmonia familiar desde o início. Mas o que Deus faz? A graça vai superar expectativas. Deus continua amando e agindo na vida dos patriarcas apesar dos seus erros. Quem pratica a justiça, quem pratica a graça, experimenta relacionamentos restaurados. Romanos 5,8, né? A graça de Deus está ali, Romanos 5,8, né? Ainda pecadores, ele morreu por nós. Deus transforma caráteres. Jacó foi transformado em Israel após seu encontro com Deus. O Espírito Santo continua operando mudanças na vida dos que se rendem ao Senhor. Ele ainda transforma corações. O temor gera sabedoria. Desculpa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Família forte se constrói sobre a reverência e obediência a Deus. O legado nasce na transformação. Apesar dos erros, os patriarcas deixaram um legado de fé. Deus forma gerações por meio das vidas que buscam transformação contínua. Seja um exemplo. Lidere pelo amor, pela graça e por ser fiel a Deus, irmãos. Tá? Ame a sua família e aceite ela. Ame com desprendimento e acolha com graça, apesar das imperfeições. Deus não procura famílias perfeitas. Ele transforma famílias disponíveis. Amém? Aqui no 3.2, o arrependimento muda destinos. O encontro em Peniel é o ponto da metanoia, né? Mudança radical de mente e direção. Em Peniel é o ponto da mudança de Jacó. Tá? Na vida de Jacó, olha aqui. Ao lutar com o anjo, o Senhor até amanhecer, ele reconheceu que sua própria astúcia não seria capaz de salvá-lo do confronto com Esaú. Ali seu nome foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus, ou príncipe do Senhor, conforme a vontade soberana do Criador. A mudança do nome simboliza uma transformação ontológica de caráter produzida pelo quebrantamento espiritual diante do sagrado. Jacó deixou de ser o plantador, que confiava em sua inteligência, para se tornar o príncipe que depende de Deus para sobreviver. O toque na articulação de sua coxa deixou uma marca física de sua nova dependência. Ele agora caminharia com a limitação humana, mas com o poder divino. Esse processo de arrependimento confronto é essencial para todos que desejam deixar um legado espiritual duradouro para as futuras gerações, irmãos. Jacó nos mostra que a verdadeira vitória espiritual só vem por meio da rendição total ao Senhor. Peniel nos ensina que o momento em que somos quebrantados por Deus é paradoxalmente o momento em que somos verdadeiramente fortalecidos para o nosso destino. Jacó, quando o arrependimento mudou destinos. Deus prometeu e agiu na vida de Jacó não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor. Tá? Lá de Betel a Peniel, a transformação de um homem alcançado pela graça de Deus. Por quê? Porque o seu arrependimento o transformou. Jacó teve um encontro com Deus em Betel, depois em Peniel. O arrependimento sincero muda a direção de vida do homem, irmãos. Deus vai trabalhar em imperfeitos em nós. Nós somos imperfeitos, tá? Jacó tinha falhas, mas Deus não desistiu dele. Deus aperfeiçoa quem responde à sua graça. Deus vai mudar a identidade. Em Peniel, Jacó recebeu um novo nome, né, de Israel. Tá? A nova identidade de Jacó, missão nova e um novo destino. Deus não só mudou o seu nome, mudou sua missão e seu destino. As promessas permanecem. Deus cumpriu suas promessas apesar das crises e escolhas de Jacó. A palavra de Deus é fiel e imutável. Deus é imutável. Deus protege os seus filhos. Ele prometeu guardar Jacó por onde fosse. Ele é provedor, ele guia, ele protege constantemente.
A bênção segue a transformação. Após seu encontro com Deus, Jacó experimentou restauração e crescimento. A maior bênção é ter coração transformado. É Deus mudar o nosso interior. É Deus mudar quem somos por dentro. O arrependimento transforma o coração e muda o destino. Para poder encerrar a lição de hoje, né? Tem também o nosso trimestre, irmãos, trimestre bom, né? Chave de ouro. A bênção ofuscando a tragédia. O final de sua longa e turbulenta vida, Jacó encontra-se no Egito, tendo passado por inúmeras tragédias e dores familiares. Contudo, com seu leito de morte, ele demonstra uma fé que enxerga muito além da geografia imediata das dores do passado. Ele abençoa os filhos de José com uma clareza espiritual que transcende a visão física enfraquecida pela idade. Ao cruzar as mãos para abençoar o mais novo, Jacó revelou que compreendia perfeitamente a dinâmica da graça de Deus, mesmo que o escolhera anos antes em detrimento de Esaú. O caminho para uma adoração mais profunda, pessoal, com Deus, ele morreu em solo estrangeiro, mas a sua última vontade foi que seus ossos fossem levados para a terra da promessa, demonstrando que uma confiança inabalável de que a palavra de Deus ainda se cumpriria plenamente. O legado de Jacó termina com uma nota de triunfo espiritual, onde a bênção divina ofusca as sombras e tragédias de sua caminhada anterior. Ele deixou para os seus 12 filhos, que formariam a tribo de Israel, não apenas uma herança tribal, mas a consciência de ser o povo da aliança. Jacó provou que uma vida iniciada em erros, ela pode, pela graça, terminar em uma lógica, uma glória que ilumina gerações futuras. Essa tríade da fé, perseverança, transformação conduz numa reflexão final sobre a nossa fragilidade diante da nossa herança. Para encerrar o trimestre, irmãos, tem a lição, não é? De hoje a 13. A bênção que supera a tragédia. Deus transforma adversidades em aprendizado e restauração em testemunho. A graça é maior que os erros, irmãos. A graça de Deus, ele é maior do que os erros. Olha Jeremias, fala assim, Jeremias capítulo 29, diz assim, 29 e 11. Ó. Bem eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus, né, com sua graça, é maior do que os nossos próprios erros. Escolhas geram consequências. Esaú trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Decisões momentâneas podem custar bênçãos eternas. Deus ensina na adversidade. Jacó enfrentou fugas, enfrentou perdas, enfrentou lutas que o moldaram. Deus disciplina para formar caráter e nos aproximar dele. Tá? A restauração revela a misericórdia. Jacó foi transformado, reconciliado e abençoado novamente. Deus restaurou, né? Deus restaura quem se arrepende de coração sincero. As bênçãos superam as crises. Mesmo em meio a conflitos, Deus manteve suas promessas. A bênção não é ausência de problemas, mas é a presença de Deus nelas. Tá? O sofrimento pode gerar legado. Jacó aprendeu e se tornou um líder e patriarca de fé. Deus transforma nossas dores em testemunhos para gerações. Tá? A adversidade ensina, mas a bênção de Deus é que prevalece em nossas vidas. Tópico 13, tipo sinopse. Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaque. Agora a nossa conclusão. Para podermos concluir o trimestre de lição de hoje, né? Recordai os dias das antigas gerações. Perguntai a vossos pais e eles vos dirão. Deuteronômio, do versículo 7. Lições e verdades externas extraídas na vida dos patriarcas. Olha só. Primeira lição. Deus constrói legados eternos. Deus faz promessas a Abraão que ultrapassaram sua geração, né? Uma vida de fé impacta gerações e histórias. Segunda lição. A graça transforma destinos. Jacó teve um encontro com Deus e foi transformado. Deus muda identidades e redefine o futuro. Terceira lição. A bênção alcança as nações.
A promessa a Abraão te alcança global. Em Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Quarta lição. A vida dos patriarcas inspira a igreja. Em Hebreus 11, revela homens e mulheres de fé. Nós somos chamados a viver pela mesma fé hoje, irmãos. Como está a tua fé, irmãos, né? Quinta lição. Deus usa as pessoas imperfeitas. Os patriarcas tinham falhas, mas Deus os usou. A graça capacita e aperfeiçoa o processo. E sexta lição. O legado verdadeiro conduz a Deus. O maior legado não é material, mas espiritual. Transmitir a fé é apontar as próximas gerações para Deus, irmãos. Quem anda com Deus deixa um legado que alcança as gerações. Está aqui, tá? Lição 3, encerrando o trimestre, não é? Vai vir agora um novo trimestre, que é qual? A Igreja dos Gentios. Da chama missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos, irmãos. Lição bem muito boa. O pastor Nevag Gabi, que é o nosso comentarista, lição 3, lição próximo trimestre, tá? Serão aí 3 lições, 13 que serão qual? Lição 1, o chamado para os gentios, lição 2, a porta da fé se abre entre os gentios, lição 3, a graça que alcança todas as nações, lição 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras, lição 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela, lição 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto, lição 7, quando o Espírito sopra em Éfeso, lição 8, despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas, lição 9, coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão, lição 10, uma esperança inabalável garante perante os poderosos, lição 11, entre tempestades e processos, lição 12, o Evangelho chega ao coração do império, e lição 13, a missão continua em nós, tá? Então semana que vem, lição 1, o chamado para os gentios, uma lição muito boa, a Igreja dos Gentios, chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos, irmãos, tá aí?